Imagine mergulhar em um mundo onde cada pedra conta uma história milenar, onde o tempo parece parar entre pirâmides perdidas na selva e cidades que desafiam a lógica da engenharia antiga. A civilização maia não é apenas um capítulo esquecido nos livros de história, é um legado vivo, pulsante, que ainda hoje molda a identidade de milhões de pessoas. Mas como um povo tão avançado surgiu do nada? Como suas inovações continuam fascinando os cientistas? E por que, depois de séculos de esplendor, essa cultura simplesmente desapareceu, para só então ser redescoberta sob a vegetação densa das florestas tropicais? Se você acha que conhece os maias, prepare-se para se surpreender. Não estamos falando apenas de ruínas imponentes ou de um calendário que virou sinônimo de mistério. Estamos falando de uma sociedade que dominou a matemática, a astronomia e a escrita quando grande parte do mundo ainda engatinhava na pré-história. Uma civilização que ergueu cidades inteiras sem o uso da roda ou de animais de carga, mas com uma precisão arquitetônica que deixa engenheiros modernos boquiabertos. E o mais intrigante, como um povo que previu eclipses com exatidão milimétrica e desenvolveu um sistema de escrita tão complexo que levou séculos para ser decifrado pode ter sumido quase sem deixar rastros, até ser resgatado do esquecimento por exploradores e arqueólogos. A jornada dos maias não começou com pirâmides colossais ou templos esculpidos em pedra. Tudo começou há cerca de 3.500 anos, em pequenos povoados escondidos entre as florestas úmidas do sudeste do México, Guatemala, Belize e partes de Honduras e El Salvador. Imagine um lugar onde o ar é pesado com o cheiro de terra molhada e folhas verdes, onde rios serpenteiam lentamente pela paisagem, moldando o destino de quem ali vivia. Não era um território uniforme. Aqui, a natureza se revelava em contrastes surpreendentes. Desde as densas selvas de Petén, onde a vegetação parece engolir tudo, até as colinas de Chiapas e as planícies áridas do norte de Yucatán, onde a água desaparece sob a terra, formando rios subterrâneos e cenotes, aqueles poços naturais que se tornariam sagrados para os maias, fornecendo não apenas água, mas também um portal para o mundo espiritual. Foi nesse cenário, entre a exuberância e a diversidade, que os primeiros sinais de uma vida sedentária começaram a surgir. Grupos de caçadores-coletores, que há gerações dependiam do que a floresta oferecia, aprenderam a cultivar milho, feijão, abóbora e pimenta, os alicerces de uma revolução. Com alimentos garantidos, vieram as primeiras casas de madeira e palha, agrupadas em torno de praças comunitárias. Não eram ainda as grandiosas cidades que conhecemos, mas sim aldeias modestas, unidas pela necessidade de sobrevivência e proteção contra os perigos da selva. Arqueólogos encontraram vestígios desses primeiros assentamentos, como cerâmicas com padrões distintos, que já carregavam a identidade de um povo em formação. Com o passar dos séculos, essas comunidades se tornaram mais complexas. Por volta do ano 1000 a.C., surgiram os primeiros grandes povoados, com construções públicas feitas não mais de materiais perecíveis, mas de pedra e argila. Um exemplo marcante é Ceibal, na Guatemala, onde plataformas de pedra, os embriões das futuras pirâmides, começaram a se erguer, acompanhadas por fragmentos de cerâmica com desenhos geométricos que já anunciavam a arte maia. A agricultura, cada vez mais eficiente, permitiu algo revolucionário: o excedente de comida. E com ele, a especialização. Não era mais necessário que todos trabalhassem no campo, agora, alguns podiam se dedicar a ofícios como a ourivesaria, a escrita ou os rituais religiosos. As escavações em Carral-Peixe, em Belize, revelam um quadro fascinante. Além de armazéns de grãos, foram encontradas ferramentas de pedra para o cultivo e objetos ritualísticos, provando que, mesmo nessa fase inicial, a espiritualidade já ocupava um lugar central. A sociedade maia começou a se estruturar em torno de clãs, com líderes que acumulavam poder religioso, militar e judicial, um modelo que perduraria por séculos. Mas foi a invenção da escrita, por volta do século II a.C., que marcou um divisor de águas. Em São Bartolo, também na Guatemala, muralhas cobertas de hieróglifos e afrescos mostram que os maias já registravam mitos, datas e eventos astronômicos muito antes do que se imaginava. Aquilo que se pensava ser uma conquista do período clássico, na verdade, nasceu séculos antes, nas mãos de sacerdotes que buscavam decifrar os segredos do tempo e dos deuses. Quando o período clássico despontou, por volta do ano 250 d.C., os maias já não eram um conjunto de aldeias dispersas. Eles haviam se transformado em uma rede de cidades-estado independentes, cada uma com sua própria dinastia, seus deuses protetores e seus centros cerimoniais. Mas essa história de poder, guerra e esplendor merece um capítulo à parte. Por enquanto, o que importa é entender que a grandeza maia não surgiu do nada.
Ela foi tecida ao longo de milênios, a partir de sementes plantadas por agricultores anônimos, de plataformas de pedra erguidas por mãos desconhecidas e de símbolos gravados por sacerdotes que sonhavam com um futuro duradouro. Porque, no fundo, a civilização maia é muito mais do que ruínas ou lendas sobre o fim do mundo. É a prova de que um povo pode deixar uma marca indelével na história e, mesmo depois de séculos, continuar vivo na língua quiché e yucateque, nos tecidos coloridos dos mercados, nos rituais que ainda hoje celebram o milho sagrado e nos rostos daqueles que, sem saber, carregam no sangue a herança de um dos impérios mais brilhantes que já existiram. E as pirâmides que desafiam o céu não são meros amontoados de pedra, são templos escalonados que se erguem como degraus entre a terra e o divino. Em Tikal, as estruturas colossais de 45 e 40 metros não eram apenas monumentos, eram portais onde, em seus cumes, os santuários abrigavam os rituais mais sagrados. Ali, entre o fumo do copal e o sangue das ofertas, os maias acreditavam sustentar a própria ordem do cosmos. E não por acaso, sob a pirâmide do Grande Jaguar repousa a tumba de Asa-o-Shankaavil, um dos mais poderosos governantes de Tikal, cujo reinado no século VI marcou uma era de esplendor. Quando os arqueólogos abriram seu túmulo, depararam-se com um tesouro de jade, conchas e cerâmicas gravadas com símbolos e imagens, provas irrefutáveis de que os maias dominavam não apenas a guerra e a política, mas também a arte de eternizar sua história em pedra. Mas se Tikal impressiona pela grandiosidade, Palenque encanta pela sofisticação. Na selva de Chiapas, este centro cerimonial se destaca não pelo tamanho, mas pela elegância arquitetônica que parece desafiar o tempo. Seu coração é o Templo das Inscrições, uma pirâmide de 9 níveis onde o arqueólogo Alberto Ruslio Lillier fez uma das descobertas mais extraordinárias da arqueologia, a Câmara Funerária de Kainichi Janabon Pakal, o Grande. Coroado aos 12 anos, ele governou por quase 70, um reinado tão longo quanto lendário. As paredes do templo são cobertas por textos hieroglíficos que narram sua vida e linhagem, transformando a construção em um livro de pedra, um testamento esculpido para a eternidade. E não é tudo, ao lado do templo, estende-se o palácio, um labirinto de pátios, salões e enigmática torre de 4 níveis, cuja função ainda divide os estudiosos. Astronômica? Cerimonial? O mistério persiste, mas uma coisa é certa, cada pedra de Palenque foi colocada com uma precisão que vai além da engenharia, era uma declaração de poder, sabedoria e conexão com os deuses. Já em Copán, no atual Honduras, a magia está nos detalhes. Aqui, a riqueza não se mede em ouro, mas em esculturas intrincadas e textos hieroglíficos que cobrem estelas e escadarias como uma teia de significados. O destaque é a escadaria hieroglífica, uma obra-prima de 30 metros de comprimento e 10 de altura, onde cada um dos 10 degraus é uma página esculpida da história da dinastia local. São mais de 2.000 glifos, a mais longa inscrição maia conhecida, erguida no século VII sob o reinado de Yaxpazar-Xanyopaá. Quando parte da escadaria desabou, as placas se misturaram como peças de um quebra-cabeça gigante, e sua reconstrução tornou-se um desafio que já dura décadas e ainda não está completo. Cada símbolo decifrado é uma janela para um passado onde reis, guerras e alianças eram registrados não em pergaminhos, mas em pedra eterna. E por trás dessa grandiosidade arquitetônica havia uma máquina política e social tão complexa quanto suas pirâmides. No topo, o Aal, o governante supremo, que era ao mesmo tempo general, sacerdote e encarnação divina. Abaixo dele, uma elite de guerreiros, burocratas, artistas e astrônomos, cujos conhecimentos mantinham o império funcionando. E na base, o povo, agricultores, artesãos e construtores, cujas mãos ergueram cidades que ainda hoje nos deixam sem fôlego. Porque os maias não construíam ao acaso. Cada templo, cada praça de jogo de bola, cada observatório estava alinhado com os ciclos celestes, o nascer do Sol, as fases da Lua, os caminhos de Vênus. Suas cidades não eram apenas lugares para viver, eram mapas cósmicos, onde a Terra repetia a ordem dos céus. Para eles, o tempo não era abstrato, era uma força viva, um rio que carregava destinos e exigia reverência. Por isso, os sacerdotes astrônomos eram tão poderosos. Deles dependia saber quando plantar, quando colher, quando declarar guerra ou quando acender o fogo novo para renovar o mundo. E para dominar esse fluxo, os maias criaram não um, mas vários calendários entrelaçados. O Tzolin, o sagrado ciclo de 260 dias, combinava 20 nomes e 13 números em uma dança matemática que pode ter origem nos ritmos da natureza, o tempo de uma gestação humana, os ciclos agrícolas, os movimentos dos astros.
Já o Aab, o calendário solar de 365 dias, dividia o ano em 18 meses de 20 dias, mais 5 dias sombrios, os Vayeb, quando o mundo ficava à mercê do caos. Nessas datas, as pessoas se recolhiam, jejuavam, evitavam qualquer risco. Afinal, eram dias em que os deuses dormiam, e os demônios caminhavam livres. Mas a genialidade maia vai além. Esses dois calendários se entrelaçavam em um ciclo de 52 anos, o calendário redondo, cujo fim era marcado por rituais de renovação cósmica, como se o tempo precisasse ser reiniciado para que o mundo não desmoronasse. E ainda assim, havia a contagem longa, o sistema que permitia aos maias medir a história em escalas épicas, contando os dias desde o início mítico de tudo, 11 de agosto de 3114 a.C., data que, para eles, marcava o nascimento da atual era. Era um calendário linear, não cíclico, que registrava o tempo em unidades cada vez maiores, Kim, 1 dia, Vinal, 20 dias, Tum, 360 dias, Kaatum, 7.200 dias, e Beactum, 144.000 dias. E é aqui que a lenda do fim do mundo em 2012 nasceu e se distorceu. O que os maias celebraram não foi um apocalipse, mas o fechamento de um grande ciclo, o 13º Beactum, e o início de outro, assim como nós comemoramos a virada de um milênio. Suas estelas e códices, como os de Tikal, Copan, Quiriguá ou os preciosos códices de Dresden e Madrid, estão cheias dessas datas, provando que, para eles, o tempo não tinha fim, tinha camadas, significados, e sempre um novo começo. E no centro desse universo de cálculos precisos, um astro brilhava acima de todos, Vênus, a estrela da manhã e da tarde, associada ao deus Kukulkan, a serpente emplumada que os espanhóis chamariam mais tarde de Quetzalcoatl, não era apenas um símbolo celestial, mas um presságio vivo. Para os maias, seu aparecimento no céu como Vênus anunciava guerras, mudanças de poder e momentos decisivos na história. E não era mera superstição. Em Chichén Itzá, ergue-se o caracol, uma estrutura circular de pedra que desafia o tempo. Suas janelas estreitas e alinhamentos precisos não são obra do acaso, são um relógio cósmico, projetado para capturar os movimentos do Sol e de Vênus nos dias-chave do ano. Essa observatório, talvez a primeira da humanidade com função astronômica comprovada, prova que os maias não apenas observavam os astros, eles dialogavam com eles. No Códice de Dresden, essa conversa está registrada em números. As tábuas de Vênus, páginas de uma precisão assombrosa, mapeiam os 584 dias do ciclo sinódico do planeta com um erro mínimo, quase imperceptível mesmo para os padrões modernos. Não era magia, era ciência aplicada à sobrevivência. Os maias sabiam que quando Vênus desaparecia no horizonte como a estrela da tarde para renascer como a estrela da manhã, era hora de semear, declarar guerra ou coroar um novo Ágil, Senhor. O mesmo códice traz tabelas de eclipses solares e lunares, calculados com uma exatidão que só seria igualada na Europa séculos depois. Para eles, o tempo não era uma linha reta rumo ao esquecimento, mas uma espiral sagrada, tudo o que acontecia já havia ocorrido, e tudo voltaria a se repetir. Essa visão cíclica do universo está gravada em seu mito fundador, narrado no Popol Vuh. Os deuses, insatisfeitos com suas criações falhas, homens de barro, frágeis, homens de madeira, sem alma, só encontraram sucesso quando moldaram a humanidade do milho, o alimento sagrado que também alimentava seus corpos. Não era uma metáfora poética, era uma verdade cósmica. O mundo e o homem eram feitos da mesma matéria, sujeitos às mesmas leis de nascimento, decadência e renascimento. Por isso, observar os ciclos celestes não era um hobby de astrônomos, mas um ato de resistência. Sem esse conhecimento, as colheitas falhavam, os reis perdiam legitimidade e o caos se instalava. A astronomia e a religião eram uma só coisa, e essa síntese genial manteve os maias como uma das civilizações mais avançadas de seu tempo. Mas sua espiritualidade não se limitava a templos ou élites. Ela respirava em cada gesto, no sulco aberto pelo agricultor, na flecha disparada pelo guerreiro, no fio de sangue que escorria do lábio perfurado de uma nobre. Para os maias, não havia separação entre o sagrado e o profano. Cada ação terrestre ecoava no céu, e cada movimento celestial ditava o ritmo da vida. Seu panteão refletia essa complexidade, não era uma hierarquia rígida de deuses, mas uma teia de forças interconectadas, onde uma mesma divindade podia se manifestar de múltiplas formas, conforme a hora do dia, a direção do vento ou a fase da lua. No topo desse sistema estava Itzamna, o Deus Criador, Senhor da escrita, da medicina e do calendário.
representado como um ancião de rosto enrugado, às vezes com traços de jaguar, símbolo da noite do submundo, ele era o arquiteto do cosmos e o patrono dos sacerdotes. Embora a lenda da Tablila de Tzamna seja mais folclore do que fato arqueológico, seu culto está gravado em pedras, como nas ruínas de Tzankanak, onde inscrições confirmam sua adoração. Já Shaak, o deus da chuva, era tão vital quanto o próprio milho. Com seu nariz adunco, presas afiadas e um machado que rachava as nuvens, ele era invocado em 4 versões, uma para cada ponto cardial e sua cor sagrada: vermelho, leste, branco, norte, preto, oeste e amarelo, sul. Os rituais em sua honra iam de ofertas de jade a sacrifícios humanos, lançados aos cenotes, os poços sagrados que eram portais para o mundo subterrâneo. Em Chichén Itzá, o cenote sagrado guardava não só ossos, mas tesouros, ouro, cobre e nefrita, prova de que a morte era um presente aos deuses, não um fim. O sol, por sua vez, era encarnado por Kinijaal, cuja face quadrada e olhos penetrantes brilhavam nas estelas de Copan e Tikal. Mais que um astro, ele era o símbolo do poder real, afinal, o Ajal era seu representante na terra. Já Apush, o senhor da morte, dançava entre os vivos com seu corpo esquelético adornado de sinos, lembrança constante de que o Xibalbá, o submundo, aguardava a todos. Seu culto, atestado em tumbas como a de Palenque, mostrava que a morte não era um castigo, mas uma passagem tão natural quanto o nascer do sol. E para mediar esse diálogo entre homens e deuses, existia o sacerdócio, uma estrutura tão complexa quanto o próprio cosmos. Os Akin, sacerdotes do calendário, os Ilon, adivinhos, e os Ahol, auxiliares, passavam décadas aprendendo a ler os sinais do céu, interpretar os códices e realizar os rituais que mantinham o mundo em equilíbrio. Seu instrumento mais poderoso? O sangue. Não o derramamento indiscriminado de vidas, como pintaram os cronistas espanhóis, mas um ato sagrado, calculado ao milímetro. Nobres e reis perfuravam línguas, orelhas ou órgãos genitais com agulhas de osso ou espinhos de obsidiana, oferecendo sua essência vital aos deuses. As provas estão nas escavações. Em Bonampak e Uaxactum, foram encontrados kits rituais com esses instrumentos, e os murais mostram cenas de sangue escorrendo sobre papel amate, queimado como oferta. A corda passada pela língua, prática registrada em algumas regiões, como a bacia central de Petén, não era tortura, mas comunhão. Quanto aos sacrifícios humanos, a verdade é mais nuançada do que os relatos coloniais sugerem. Sim, eles existiam, mas não eram banais. Arqueólogos encontraram em Tulum e Tanka plataformas com restos mortais e vestígios de sangue, mas os dados indicam que esses rituais aconteciam em momentos excepcionais, coroações, guerras decisivas ou fechamento de grandes ciclos calendários. Muitas das vítimas eram prisioneiros de elite, cuja morte era um espetáculo político tanto quanto religioso. Em Chichén Itzá, por exemplo, os sacrifícios no cenote sagrado parece ter se intensificado apenas a partir do século X, junto com o crescimento do poder centralizado, uma estratégia de controle, não de devoção cega. E é nos códices, aqueles livros de papel amate, cascas de figueira tratadas, que sobrevivem como testamentos de uma sabedoria perdida, que essa cosmologia ganha voz. Apesar da fogueira de Diego de Landa em Mani, onde centenas desses manuscritos viraram cinzas, 4 joias resistiram: os códices de Dresden, Madrid, Paris e Grolier. O primeiro, em especial, é o Manual do Universo. Suas páginas detalham rituais, eclipses, as fases de Vênus e até instruções para cerimônias de sangue. Não são mitos, são instruções de sobrevivência, escritas por uma civilização que entendia que o céu e a terra eram um só tecido e que, para não se perder nele, era preciso ler as estrelas como outros leem um mapa. Essas tabelas astronômicas não eram meros registros passivos do céu, eram chaves para decifrar a vontade dos deuses. O Códice de Dresden, por exemplo, não só prevê eclipses com precisão cirúrgica como mapeia os ciclos de Vênus com uma exatidão que, ainda hoje, faz astrônomos modernos revisarem suas próprios cálculos. Para os maias, a astronomia não era ciência abstrata, era teologia aplicada. Cada alinhamento planetário, cada fase lunar, cada mancha solar carregava um significado divino, uma mensagem que só os iniciados, os Akainob, os homens do Sol, podiam interpretar corretamente. E interpretá-la mal poderia significar fome, guerra ou o colapso de uma dinastia. Aqui reside o gênio e a tragédia dos maias. Sua civilização foi tecida com fios de mitologia, matemática e poder. Não havia separação entre o sagrado e o pragmático.
Um sacrifício humano não era apenas um ritual sangrento, era um ato de engenharia cósmica, necessário para manter o equilíbrio entre as forças que regiam o mundo. Um rei não governava apenas por direito hereditário, mas porque seu sangue, derramado em cerimônias, alimentava os deuses e garantia a ordem do universo. Quando os espanhóis chegaram, não entenderam ou não quiseram entender que aquelas superstições eram, na verdade, um sistema de conhecimento tão sofisticado que ainda hoje nos desafia. E o coração desse sistema batia em sua escrita. Enquanto outras civilizações mesoamericanas se limitavam a glifos simbólicos ou notações numéricas, os maias criaram algo revolucionário, uma escrita logossilábica, capaz de registrar não apenas números ou nomes, mas histórias completas, leis, profecias e até poesia. Imagine o impacto. Em uma época em que a Europa medieval ainda dependia de manuscritos copiados à mão por monges, os maias já dominavam uma grafia que combinava ideogramas, símbolos de palavras inteiras, e silabários, sons que formavam palavras, como um híbrido entre o chinês e o nosso alfabeto. Cerca de 800 glifos foram identificados, mas um escriba competente, os ATZIB, os que escrevem, precisava dominar apenas a 300 a 500, dependendo de sua especialização. Esses homens não eram simples copistas. Eram guardianes do tempo. Seu treinamento começava na infância, em escolas anexas aos templos, onde aprendiam não só a traçar glifos com precisão milimétrica, mas a decifrar os ciclos celestes, memorizar genealogias reais e dominar os segredos dos calendários. Um erro em uma data poderia invalidar um tratado, uma falha na interpretação de um presságio, condenar uma colheita. Não por acaso, os escribas aparecem nas pinturas murais sentados em posições de prestígio, rodeados por pincéis de pelo de animal, tigelas de tinta, feita de carvão, malaquita ou cinábrio, e códices desdobrados como tesouros. Sua autoridade era tão grande que, em algumas cidades, seus nomes eram gravados ao lado dos reis nas estelas, como se sua palavra escrita tivesse o mesmo peso que a palavra divina. A escrita maia nasceu para durar. Os primeiros glifos confirmados, encontrados em São Bartolo, na Guatemala, remontam ao século II a.C., esculpidos e pintados em murais que retratam cerimônias de entronização e mitos da criação. Mas foi no período clássico, 250 e 900 d.C., que o sistema atingiu sua maturidade, espalhando-se por cidades como Tikal, Palenque, Copan e Calakmul, onde cada dinastia deixava sua marca em estelas de pedra, escadarias de templos e vasos cerâmicos. Esses não eram meros monumentos, eram livros de pedra, projetados para resistir ao tempo. Enquanto os códices de papel de amate, feitos da casca interna da figueira selvagem, tratada com cal para ganhar brilho e durabilidade, eram reservados para os textos mais sagrados, dobrados em acordeão, como o Dresden, as inscrições públicas serviam para eternizar feitos, intimidar rivais e legitimar dinastias. Eternizar, aliás, era a obsessão. Em Palenque, as paredes do Templo das Inscrições narram a vida de Kainichi Janabon Pakal, o escudo solar, em detalhes tão precisos que hoje sabemos não só a data exata de seu nascimento, 603 d.C., mas os rituais que marcaram sua ascensão, as batalhas que travou e até os objetos enterrados em seu túmulo, uma máscara de jade, um cetro de obsidiana, ossos de jaguar. Pakal não era apenas um rei, era um elo entre os homens e os deuses, e sua história, gravada para sempre, prova que os maias entendiam o poder das palavras melhor do que muitos de nós hoje. Cada glifo era um ato de resistência contra o esquecimento. Mas se os códices eram os livros sagrados da civilização, os espanhóis fariam de tudo para apagá-los. Em 1562, o bispo Diego de Landa ordenou que talvez tenha sido o maior crime cultural da história das Américas, a fogueira de Mani, onde centenas, talvez milhares, de códices foram reduzidos a cinzas. Landa, que mais tarde escreveria um relatório etnográfico valioso, cheio de contradições, é verdade, justificou o ato como uma purificação contra a obra do demônio. Ironicamente, ele mesmo lamentaria a perda, mas o dano já estava feito. Dos milhares de livros que existiram, sobreviveram apenas 4. 4 fragmentos de um universo que, por séculos, dialogou com as estrelas e desafiou o tempo. E no entanto, mesmo com tão pouco, a escrita maia se recusou a morrer. No século XIX, exploradores como John Lloyd Stevens e Frederick Catherwood ficaram maravilhados com as ruínas, mas foram incapazes de decifrar os glifos. A virada veio apenas em meados do século XX, com o trabalho genial do linguista soviético Yuri Knorozov, que provou que poucos ousavam imaginar, aquela escrita não era apenas logográfica, como o chinês, mas também silábica.
usando uma combinação de análise matemática, comparação com línguas maias modernas, como o Yucateco e o Xol, e estudo dos códices sobreviventes, Knorozov quebrou o código. Hoje, graças a ele e a gerações de epigrafistas, 80% dos glifos são compreendidos, embora regionalismos e variações dialetais ainda apresentem desafios. Porque a escrita maia não era uniforme. Assim como sua política, ela era fragmentada, adaptável, viva. O mesmo glifo poderia ter formas distintas em Tikal ou em duas pilas, um verbo, diferentes inflexões conforme a cidade. Isso não era caótico, era um reflexo de sua visão de mundo. Para os maias, a verdade não era única, mas sim tecida por múltiplas perspectivas, como o próprio cosmos, onde o Sol, a Lua e Vênus contavam histórias diferentes, mas complementares. E é aqui que reside sua maior lição: eles escreviam não apenas para registrar, mas para criar realidade. Uma estela não apenas comemorava uma vitória, ela a tornava eterna. Um códice não apenas previa um eclipse, ele o integrava ao tecido sagrado da história. Quando um rei maia ordenava que seu nome fosse gravado na pedra, ele não estava apenas se vangloriando, estava garantindo que seu Cagauléu, sua alma, sua essência, sobreviveria além da carne. Mas essa mesma escrita que imortalizava reis também revela as fraturas de seu mundo. Porque, apesar da grandiosidade de seus templos e da precisão de seus calendários, os maias nunca foram um império unificado. Sua civilização era, na verdade, uma constelação de cidades-estado em guerra permanente, onde alianças eram tão frágeis quanto a paz após uma seca. Tikal e Calakmul, as duas superpotências do período clássico, travavam uma guerra fria mesoamericana não com mísseis, mas com emboscadas, casamentos diplomáticos e sabotagem de colheitas. Os reis não eram apenas líderes espirituais, eram generais que planejavam batalhas com a mesma meticulosidade com que seus astrônomos calculavam os ciclos de Marte. E é nesse contexto que a escrita se torna arma e escudo. As estelas de naranjo ou caracol não eram apenas monumentos, eram declarativos de guerra, onde insultos e ameaças eram gravados para a posteridade. Um glifo mal interpretado poderia significar um desafio à autoridade de um rei, uma data errada, a justificativa para uma invasão. Em 711 d.C., quando Tikal foi saqueada por Dus Pilas, uma cidade que, ironicamente, havia sido fundada por Tikal décadas antes, os vencedores não se contentaram em saquear, apagaram os glifos dos reis derrotados, como se pudesse apagar sua memória. Porque, no fundo, os maias sabiam: quem controla a narrativa, controla a história. E é por isso que, mesmo depois de séculos de silêncio, suas palavras ainda falam conosco. Não como eco de um passado morto, mas como um desafio. Um desafio para decifrá-las, sim, mas também para entender que, para eles, escrever era um ato de magia. E que, talvez, a maior magia de todas seja esta: mesmo reduzidos a 4 códices e pedras erudidas, eles ainda têm o poder de nos fazer olhar para o céu e nos perguntarmos: o que mais perdemos quando queimamos seus livros? Por séculos, o poder se equilibrou na ponta de lanças e na tinta dos escribas. As inscrições de Tikal e Calakmul não são meros registros, são cicatrizes gravadas em pedra, narrando vitórias que ecoaram por gerações e derrotas que mergulharam cidades em trevas. Em 562 d.C., os glifos de Tikal contam uma história de humilhação. A cidade, outrora hegemônica, caiu diante de Calakmul em uma batalha que não foi apenas militar, mas simbólica. Foi o início do que os historiadores chamam de Era das Trevas de Tikal, um século de declínio em que a sombra da dinastia da Serpente, os Kaan, se estendeu sobre a região como uma maldição. Mas os maias não escreviam seu destino com tinta passageira. Menos de um século depois, sob o comando de Asa ou Shankaavil, Tikal ressurgiu das cinzas. As estelas de Dus Pilas ainda guardam os nomes dos inimigos capturados, os anos das vitórias, os juramentos de alianças seladas com sangue e casamento. Porque, para os maias, a guerra não era um ato de destruição cega, era um xadrez sagrado, onde cada peça movida, cada princesa dada em casamento a um senhor rival, cada cidade reduzida à vassalagem, tinha um peso cósmico. E aqui está o paradoxo: os mesmos glifos que celebram casamentos dinásticos, como os das princesas de Palenque registrados nas estelas de Yaxilã, também narram traições. As alianças eram moedas de troca, não garantias de paz. Um exemplo brutal está esculpido em Quiriguá. A cidade, outrora subordinada a Copã, libertou-se em um único golpe, capturando e decapitando o rei Uaxaclajum Ubacavil. Não foi um ato de vingança, mas de recalculação política.
Os maias não lutavam para apagar seus inimigos do mapa, lutavam para reescrevê-los dentro de sua própria narrativa. Os prisioneiros não eram troféus quaisquer, eram ofertas aos deuses, personagens em um drama divino onde cada gota de sangue derramado nos templos reforçava o poder do vencedor. As frescos de Bonampak, com seus guerreiros triunfantes e cativos nus, tremendo de medo, não são apenas arte, são manuais de uma ética militar onde a guerra era tão ritualizada quanto a colheita do milho. Mas não se engane, por trás dos mantos de penas e das máscaras de jade, havia uma máquina de guerra precisa. Os maias não combatiam em hordas desorganizadas. Seus exércitos tinham hierarquia, estratégia, armamento especializado, desde lançadores de dardos até machados de obsidiana, capazes de decapitar um homem com um único golpe. Os guerreiros de elite, distinguidos por seus cocares insígnias, não eram soldados rasos, eram extensões do poder divino dos Ajavob, os senhores que, nas estelas, se retratavam pisando sobre os corpos dos derrotados. Cada batalha vitoriosa era imortalizada em pedra, porque a legitimidade de um governante não vinha apenas de seu sangue nobre, mas de sua capacidade de alimentar os deuses com o sangue alheio. E no entanto, mesmo nas regiões onde a guerra parecia menos frequente, como no norte de Yucatán, onde as cidades pareciam mais preocupadas com o comércio do que com a conquista, as evidências arqueológicas revelam uma verdade inconveniente: a paz era apenas outro nome para a guerra adiada. Em Chichén Itzá-Ucmal, as muralhas podem ser menos visíveis, mas os ossos enterrados sob as praças e os glifos que falam de cativas tomadas contam outra história. A guerra, para os maias, não era uma exceção, era o ritmo cardíaco de sua civilização. Um equilíbrio frágil, onde hoje você era aliado, amanhã poderia ser sacrifício. Então, quando caminhamos entre as pirâmides de Tikal ou deciframos os painéis de Palenque, uma pergunta insiste em nos perseguir: como uma sociedade tão brilhante, que dominava a escrita, a astronomia, a engenharia, pôde desmoronar? Por que cidades planejadas com precisão matemática, onde cada templo alinhava-se aos solstícios, foram abandonadas à selva? A resposta não é simples, mas as pedras, os lagos secos e os ossos soterrados começam a falar. E o que eles dizem é aterrador. O colapso não foi um evento, mas um processo, e seu epicentro foi o sul das terras maias, a baixa região de Petén, onde hoje se estendem as fronteiras da Guatemala, Belize e Honduras. Entre os séculos VI e IX, algo se quebrou. As estelas pararam de ser erguidas. Os palácios foram abandonados. As praças, outrora cheias de mercadores e sacerdotes, silenciaram. Enquanto isso, ao norte, cidades como Chichén Itzá e Ucmal seguiam prosperando, como se o desastre fosse seletivo. O que separou os sobreviventes dos condenados? A primeira pista está nos sedimentos dos lagos. Em Xixancanana, em Puerto Silvituc, as camadas de terra contam uma história de sede. Estudos da Universidade de Cambridge revelaram que, a partir do século VIII, a região sofreu uma série de secas devastadoras, com chuvas reduzidas a 40% do normal. Imagine, décadas sem água suficiente para plantar, para beber, para sobreviver. Mas a seca sozinha não explica o colapso. Afinal, os maias haviam sobrevivido a crises climáticas antes. O problema era que, dessa vez, seu sistema político estava podre por dentro. Ao contrário de impérios centralizados, como o romano ou o inca, o mundo maia era um mosaico de cidades-estado independentes, cada uma governada por seu ágil, seu senhor divino. Em tempos de abundância, essa descentralização era uma força. Em tempos de escassez, virou uma armadilha mortal. As inscrições de Dus Pilas registram guerras no final do século VII por controle de terras férteis e poços. Em Quiriguá, depois de um breve período de glória, as construções pararam abruptamente, sinal de que a população fugiu ou morreu. A competição por recursos se tornou uma corrida pela sobrevivência, e nessa corrida, não havia vencedores, apenas perdedores mais lentos. E então veio o peso demográfico. No auge do clássico, Petén era uma das regiões mais densamente povoadas do mundo antigo, até 200 pessoas por quilômetro quadrado, segundo estimativas. Cada hectare de terra era cultivado até o esgotamento. Cada árvore derrubada para lenha ou para cal na construção dos templos era um golpe no ecossistema. Quando a seca chegou, não havia mais florestas para queimar, nem solos férteis para plantar. Os maias haviam dominado a matemática dos astros, mas subestimaram a matemática da terra. E assim, uma após outra, as cidades foram abandonadas.
Não por invasores, não por pragas, mas por uma combinação letal, um clima implacável, um sistema político que incentivava a guerra em vez da cooperação, e uma população que havia crescido além dos limites do que a selva poderia sustentar. Os últimos escribas de Tikal devem ter olhado para as estelas silenciosas de seus ancestrais e percebido, tarde demais, que suas palavras, outrora mágicas, não tinham poder contra a fome. Os deuses não responderiam. Hoje, quando o sol da tarde incide sobre as pirâmides de Tikal e as sombras se alongam como dedos de uma civilização fantasma, somos confrontados com um espelho. Os maias não desapareceram por serem primitivos, mas por serem demasiado avançados para seu próprio ambiente. Suas cidades não foram vencidas por inimigos externos, mas por uma equação interna: ambição mais população mais mudança climática, igual a silêncio. E a pergunta que eles nos deixam não é por que caíram, mas a nós aprenderemos algo com sua queda. Quando os raios do sol poente escorrem pelas fachadas dos templos de Copã, revelando em sombras profundas os rostos esculpidos de governantes divinos, somos obrigados a reconhecer uma verdade incômoda: os maias não foram vítimas de sua ignorância, mas de sua própria genialidade. Suas cidades, com densidades populacionais que rivalizavam com as metrópoles medievais europeias, eram sustentadas por sistemas agrícolas de uma sofisticação espantosa, chinampas flutuantes, terraços escalonados, campos elevados que desafiavam a secura da terra. Mas até a engenhosidade tem limites. Em Capã, a erosão devorou os solos férteis, campos outrora prósperos foram abandonados como cicatrizes de um experimento falho. Não foi a natureza, sozinha, que os traiu, foi a equação implacável de um modelo que, em sua complexidade, tornou-se frágil. Quando as chuvas falharam e as colheitas minguaram, o contrato sagrado entre os Aou, os senhores divinos, e seu povo rachou. Um governante maia não era apenas um líder, era o elo entre o céu e a terra, o garantidor da ordem cósmica. Mas o que acontece quando os deuses, supostamente ouvidos por ele, se calam? Os palácios queimados de Ceibal, as praças desertas de Naranjo, os símbolos de poder reduzidos a escombros não são vestígios de invasões estrangeiras, mas de uma legítima crise de fé. O povo não precisava de crônicas para registrar sua revolta, as cinzas falam por si. E no entanto, o colapso não foi um estrondo, mas um suspiro prolongado. Em Tikal, a última estela datada ergueu-se em 869 e em Copã, o silêncio caiu em 822. Mas a vida não terminou, apenas se reinventou. As massas migraram para as florestas, os grandes centros esvaziaram-se, e a hierarquia que sustentava impérios desfez-se em redes mais fluidas, menos dependentes de pirâmides e mais ligadas à terra. Quando os espanhóis finalmente pisaram em Yucatán, no século XV, depararam-se não com as cidades clássicas, já há séculos devoradas pela selva, mas com reinos pós-clássicos como Chichén Itzá e Tayazal, este último a resistir até 1697, como um eco teimoso de uma independência que a Europa insistia em apagar. O ocaso maia não foi obra de conquistadores, mas de uma teia de fatores internos, climáticos, ecológicos, políticos e sociais, entrelaçados em um processo que durou séculos. Uma civilização que dominou a escrita, a astronomia e a arquitetura monumental não desapareceu, transformou-se. E enquanto as pirâmides eram engolidas pela vegetação e os glifos caíam no esquecimento, seus herdeiros sobreviviam, adaptando-se, como sempre fizeram. Século XIX. A Europa redescobre os maias. Não como um povo vivo, mas como ruínas a serem decifradas, tesouros a serem saqueados. John Lloyd Stevens, com o lápis de Frederick Catherwood, desvendou Palenque, Copã e Tikal para um mundo que os havia esquecido. Seus relatos, Incidents of Travel em Central América, não eram apenas registros, eram convites para um passado que desafiava a imaginação ocidental. Catherwood, com sua mão precisa, capturou detalhes que o tempo e os saqueadores logo apagariam. Depois veio Teobeto Maler, cujas fotografias de Yaxilã e Piedras Negras congelaram no tempo templos que a selva já começava a reclamar. Mas a arqueologia, como toda ciência nascente, carregava suas sombras. Edward Thompson, em Chichén Itzá, retirou artefatos do cenote sagrado com a mesma facilidade com que os museus americanos os exibiam, sem perguntar, sem devolver. A história da redescoberta maia é também uma história de apropriação. Até que, em 1946, as paredes de Bonampak revelaram seu segredo. Não eram apenas glifos ou relevos, eram murais vibrantes, cenas de guerra, cerimônias e sacrifícios pintados com uma vitalidade que desmentia o mito de uma arte maia rígida ou abstrata. De repente, os maias ganhavam cores, movimento, humanidade. Luba Antum,
com suas pedras encaixadas sem argamassa, provou que a inovação era regra, não exceção. Calakmul, por décadas negligenciado, emergiu como um gigante à altura de Tikal, suas inscrições reescrevendo a narrativa de poder na região. E então veio a revolução tecnológica, o lidar varreu a selva, expondo não apenas pirâmides ocultas, mas uma rede de estradas, diques e fortificações que revelaram uma sociedade muito mais complexa e conectada do que se imaginava. Hoje, Tikal, Chichén Itzá e Palenque são patrimônios da humanidade, atraindo multidões que se maravilham com suas pedras, mas raramente questionam quem as ergueu e quem ainda carrega seu legado. Porque os maias não são um povo extinto. São 7 milhões de vozes que falam mais de 30 línguas, que tecem os mesmos padrões de seus ancestrais, que plantam milho como há milênios. Na Guatemala, são metade da população, no México, resistem em Chiapas e Yucatán e em Belize, mantêm vivas tradições que os conquistadores não conseguiram apagar. Enquanto o mundo celebra suas pirâmides, eles lembram, a grandeza maia nunca dependeu de pedra. Dependia, e ainda depende, de uma teimosia ancestral em sobreviver. Não são apenas línguas que sobrevivem, mas uma cosmologia que respira no cotidiano. Nos altares das casas rurais da Guatemala e de Belize, ainda ardem copal e velas em cerimônias que honram os ajau espíritos das montanhas e das águas. Em Salalá, às margens do lago Atitlã, comunidades inteiras se reúnem para oferecer milho, cacau e galinhas aos deuses da terra, enquanto rezam em quiché palavras que ecoam os hinos dos Popol Vuh. Não é folclore. É fé viva, tecida entre o catolicismo imposto e a memória que se recusou a morrer. Os santos do altar dividem espaço com as divindades do milho, as procissões da Semana Santa carregam não só cruzes, mas também os símbolos dos nahuales, os guardiões animais que os espanhóis chamaram de a superstição, mas que hoje voltam a ser nomeados com orgulho. E se os rituais são a alma, os tecidos são a pele dessa resistência. Cada uipiu, cada corte bordado à mão conta uma história que os conquistadores não puderam apagar. Os motivos geométricos não são meros enfeites, são o sol de Quinijaal, a serpente emplumada de Cuculca, os glifos que falam de chuva e colheita. As mulheres maias guardianas dessa arte ensinam suas filhas a tecer não só fios, mas memória. Mesmo quando os corantes naturais deram lugar aos industriais, o significado permanece intocado, cada ponto é um verso de um poema que começou há mais de 2000 anos. Nada simboliza melhor essa ponte entre eras do que o Popol Vuh. Não é um livro morto, arquivado em bibliotecas, é um texto que sangra a atualidade. Escrito no século XVI por mãos indígenas sob a sombra da Inquisição, suas páginas guardam mitos que explicam um mundo muito além do dogma europeu. A criação a partir do milho, os gêmeos heróis que vencem os senhores do submundo, a ideia de que o tempo é uma espiral, essas narrativas não são relíquias. São lidas nas escolas de Quetzaltenango, debatidas nas universidades de Mérida, recitadas em cerimônias onde o passado e o presente se fundem. Os maias não mantêm uma mitologia, eles vivem dentro dela. E essa vitalidade, finalmente, ganha reconhecimento oficial. A Academia de Línguas Maias da Guatemala não é um gesto simbólico, é uma trincheira contra o esquecimento. Leis como a que declara o yucateco e outras línguas maias como nacionais no México não são concessões, são reparações históricas. Mas a verdadeira revolução está nas salas de aula onde crianças aprendem a escrever em glifos, nos coletivos que resgatam a escrita hieroglífica não como curiosidade arqueológica, mas como ferramenta de identidade. Em cidades como Flores ou Cobán, jovens maias traçam símbolos em cerâmica e papel amate, provando que uma escrita perdida pode renascer quando um povo decide que sua voz não será silenciada. Essa luta não se limita às fronteiras. Nos corredores da ONU, líderes maias falam não como objetos de estudo, mas como sujeitos de direitos. Exigem autonomia sobre suas terras, educação bilíngue, o fim da criminalização de suas práticas espirituais. Porque para eles, preservar a cultura não é nostalgia, é sobrevivência. Enquanto governos e corporações veem a selva como recurso, os maias a veem como o Lumilcaax, a Mãe Terra, sagrada e inviolável. Sua batalha é a mesma de há 5 séculos, o direito de existir em seus próprios termos. As pirâmides de Tikal podem estar cobertas pela floresta, mas a civilização que as ergueu nunca desabou. Ela está no fumo do copal que sobe aos céus em Xixicastenango, no ritmo dos marimbas que tocam os mesmos acordes de 1000 anos atrás, nas mãos das parteiras que rezam em Tzotzil enquanto trazem novas vidas ao mundo. Os maias não são um eco do passado.
São um grito no presente e um povo que prova, a cada dia, que a grandeza não se mede em pedra, mas na capacidade de fazer a memória dançar.